Deitei-me na palha, mas não consegui dormir. Eu revisei os acontecimentos do dia. O que mais me chocou foram os modos afetuosos daquelas pessoas. Lembrei-me bem do tratamento dispensado aos selvagens aldeões na noite anterior e decidi que, qualquer que fosse a atitude que adotassem no futuro, permaneceria por enquanto em meu barracão, observando e tentando descobrir as razões de suas ações. Meus vizinhos acordaram no dia seguinte, antes do amanhecer. A jovem arrumou a casa e preparou a comida. O jovem saiu depois do café da manhã. O dia passou da mesma forma que o anterior. O menino trabalhava fora de casa e a menina fazia diversas tarefas domésticas. O velho, que logo percebi ser cego, passava horas meditando ou tocando seu instrumento. Nada poderia superar o carinho e o respeito que os jovens demonstravam pelo seu venerável companheiro. Eles lhe prestaram todos os seus serviços com muita doçura e ele os recompensou com seu sorriso gentil. Mas eles não estavam totalmente felizes. A jovem e seu companheiro recuavam frequentemente e pareciam chorar. Eu não entendia a causa da sua tristeza, mas isso me afetou profundamente. Se seres tão belos eram infelizes, não era de surpreender que eu, criatura imperfeita e solitária, também fosse infeliz. Mas por que essas pessoas gentis estavam infelizes? Eles tinham uma bela casa, assim me pareceu, e todos os confortos. Eles tinham uma fogueira para aquecê-los do frio e uma comida deliciosa para saciar a fome. Vestiam bons ternos e, além disso, gostavam da companhia e da conversa um do outro, trocando diariamente olhares de carinho e gentileza. O que o choro dela significa? Suas lágrimas expressam dor? A princípio, não consegui responder a estas perguntas, mas o tempo e a observação sustentada explicaram-me muitas coisas que, à primeira vista, pareciam enigmáticas. Demorou muito para descobrir que a pobreza de que sofriam ao extremo era uma das razões da inquietação dessa boa família. Seu sustento consistia apenas em vegetais da horta e no leite de sua vaca, que era muito escasso durante o inverno, época em que seus donos mal conseguiam alimentá-la. Acho que muitas vezes tinham muita fome, principalmente os mais jovens, pois em diversas ocasiões o vi privarem-se da própria comida para dá-la ao velho. Esse gesto de gentileza me tocou muito. Costumava durante a noite roubar-lhes parte da comida para o meu sustento, mas parei quando percebi que isso os estava prejudicando, contentando-me com bagas, nozes e raízes que colhia numa floresta próxima. Também descobri outra maneira de ajudá-los. Eu havia observado que o jovem passava grande parte do dia coletando lenha para o fogo e durante a noite, muitas vezes, eu pegava suas ferramentas, que logo aprendi a usar, e levava para casa lenha suficiente para vários dias. Lembro-me da surpresa que a jovem demonstrou na primeira vez que fiz isto, quando abriu a porta pela manhã e encontrou lá fora uma pilha de lenha. Ela disse algumas palavras em voz alta e o jovem saiu e expressou seu espanto. Observei com alegria que naquele dia ele não foi para a floresta e passou o dia consertando a casa e cultivando a horta. Aos poucos, fiz uma descoberta de importância ainda maior. Percebi que aqueles seres tinham uma forma de comunicar suas experiências e sentimentos por meio de sons articulados. Observei que as palavras usadas produziam alegria ou dor, sorrisos ou tristezas no rosto dos ouvintes. Esta era realmente uma ciência sobre-humana
e eu queria familiarizar-me com ela. Mas todas as minhas tentativas nesse sentido foram infrutíferas. Falavam rapidamente, e as palavras que diziam sem nenhuma relação aparente com objetos tangíveis impediram-me de resolver o mistério do seu significado. Porém, através de muito esforço e depois de passar várias luas no meu barracão, aprendi os nomes de alguns dos objetos mais familiares, como fogo, leite, pão e lenha. Também aprendi os nomes dos meus vizinhos. A jovem e o irmão tinham vários nomes, mas o velho só tinha um, pai. Chamavam a menina de irmã ou Ágata e o jovem Félix de irmão ou filho. Não consigo expressar a alegria que senti quando compreendi as ideias correspondentes a esses sons e fui capaz de pronunciá-los. Distingui outras palavras que não entendi nem pude usar, como bom, querido, triste. Assim passou o inverno. A bondade e a beleza dessas pessoas fizeram com que eu gostasse muito delas. Quando eles estavam tristes, eu ficava desanimado. Quando eles estavam felizes, eu participava da alegria deles. Vi poucos seres humanos além deles. E se por acaso alguém aparecia em casa, seus modos rudes e seu andar abrupto destacavam a superioridade de meus amigos. Percebi que o velho muitas vezes se esforçava para encorajar os filhos, como às vezes os chamava, a afastarem a tristeza. Ele então falava em tom alegre, com uma expressão de gentileza no rosto que até me dava prazer. Ágata ouvia-o com respeito e muitas vezes os seus olhos enchiam-se de lágrimas que ela tentava esconder, mas notei que geralmente havia mais animação em seu rosto e tom de voz depois de ouvir seu pai. Não era assim com Félix. Ele sempre foi o mais triste do grupo e até eu, com a minha experiência, percebi que ele parecia ter sofrido mais que os outros. Mas, se as suas feições refletiam uma tristeza maior, o seu tom de voz era mais feliz que o da irmã, especialmente quando se dirigia ao pai. Poderia dar muitos exemplos que, embora insignificantes, refletem a disposição daquelas boas pessoas. No meio da pobreza e da necessidade, Félix, satisfeito, trouxe para a irmã a primeira florzinha branca que apareceu na neve. De manhã cedo, antes de se levantar, ela limpava a neve que cobria o caminho até o estábulo, tirava a água do poço e levava a lenha para o outro galpão, onde, para seu grande espanto, encontrava as reservas que uma mão invisível estava carregando, reabastecendo. Acho que ele trabalhava para um agricultor vizinho durante o dia, porque saía muitas vezes e só voltava à noite, mas não trazia lenha. Outras vezes trabalhava na horta, mas como no inverno havia pouco que fazer ali, costumava passar muitos momentos lendo para o velho e Ágata. Essas leituras me surpreenderam muito no início, mas aos poucos descobri que ao ler emitiam frequentemente os mesmos sons de quando falava. Presumi, portanto, que encontrei no papel sinais de expressão que incluíam. Como eu queria aprendê-los, mas como eu poderia fazer isso se nem sequer entendia os sons que eles representavam? No entanto, fiz progressos neste assunto, embora apesar dos meus esforços, ainda não conseguia acompanhar nenhuma conversa. Compreendi claramente que, embora quisesse dirigir-me aos meus vizinhos, não o deveria fazer antes de dominar a sua língua, conhecimento que me permitiria fazê-los esquecer a deformidade da minha aparência, da qual tomei consciência através do contraste. Admirei as proporções perfeitas dos meus vizinhos, sua graça, beleza e tez delicada. Como fiquei horrorizado ao me ver refletido no lago transparente.
A princípio dei um pulo para trás, aterrorizado, incapaz de acreditar que era minha própria imagem, que aquele espelho estava devolvendo para mim. Quando consegui me convencer de que realmente era o monstro que sou, a mais profunda amargura e mortificação tomaram conta de mim. Infelizmente, eu não tinha consciência das consequências fatais desta deformação. À medida que o sol começou a esquentar e o dia se alongou, a neve desapareceu e vi as árvores nuas e a terra escura aparecerem. A partir desse momento, Félix ficou mais ocupado e os sintomas angustiantes da fome desapareceram. Como descobri mais tarde, sua dieta era difícil, mas saudável e suficiente. Novos tipos de plantas cresciam no jardim, que eles cozinhavam, e esses sinais de bem-estar aumentavam dia a dia, à medida que a primavera avançava. Apoiado no filho, o velho caminhava um pouco ao meio-dia, quando não chovia, pois era esse o nome que davam à água, que vinha do firmamento. Essas chuvas eram frequentes, mas os ventos fortes logo secaram a terra, e o tempo tornou-se muito mais agradável do que antes. No galpão, meu ritmo de vida era uniforme. Observei os movimentos dos meus vizinhos durante a manhã e dormi quando as tarefas externas os dispensavam. O resto do dia foi passando de forma semelhante. Quando eles se retiravam para descansar, se houvesse lua ou a noite fosse estrelada, eu saía para a floresta em busca de comida para mim e lenha para os meus vizinhos. Quando foi necessário, eu tirava a neve do caminho e executava as tarefas que vira Félix fazer. Mais tarde, soube que essas tarefas, executadas por uma mão invisível, os surpreendiam muito. Até os ouvi mencionarem as palavras espírito bom e espírito maravilhoso a esse respeito, mas não entendi o significado desses termos na época. Meu cérebro ficava mais ativo a cada dia e eu queria mais do que nunca descobrir os impulsos e sentimentos dessas lindas criaturas. Eu estava curioso para saber o motivo da angústia de Félix e da tristeza de Ágata. Pensei, infeliz de mim, que estaria em meu poder devolver a essas criaturas a felicidade que tanto mereciam. Quando eu dormia ou estava ausente, aparecia a minha imagem do pai cego, da doce Ágata e do bom Félix. Eu os considerava seres superiores, árbitros do meu destino futuro. Tentei imaginar de 1000 maneiras diferentes o dia em que apareceria diante deles e a recepção que me dariam. Presumi que depois de uma repulsa inicial, o meu bom comportamento e as minhas palavras conciliatórias me conquistariam a sua simpatia e mais tarde o seu carinho. Esses pensamentos me exaltaram e me estimularam com renovado vigor a aprender a arte da expressão. Minhas cordas vocais eram endurecidas, mais flexíveis, e embora meu tom de voz estivesse longe de ter a musicalidade dele, eu conseguia pronunciar com relativa facilidade as palavras que entendia. Eu era como o burro e o cachorrinho. Embora o dócil burro, cujas intenções eram boas, apesar da sua grosseria, merecesse um tratamento melhor do que os golpes e insultos que lhe deram. As chuvas leves e o calor da primavera mudaram muito a aparência do terreno. Os homens, que pareciam estar escondidos em cavernas, dispersaram-se por todo o lado e dedicaram-se às mais diversas culturas. Os pássaros cantavam com maior alegria e as folhas começaram a aparecer nos galhos. Este ressurgimento da natureza elevou meu espírito. O passado foi apagado da minha memória, o presente foi tranquilo e o futuro me deu esperança e promessas de alegria.